Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo de cinemática, tá bom? A palavra cinemática, se você pensar bem, ela lembra a palavra cinema, o que significa movimento. Nós estamos preocupados com o movimento dos objetos. Nós não estamos preocupados com o que causa o movimento, mas sim só como estudar o movimento. O estudo da causa do movimento, a gente vai ver em dinâmica, tá bom? Para iniciar o estudo de cinemática, nós vamos ver algumas definições importantes. A primeira delas é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Tá? Um ponto material é quando o objeto que você está estudando, o móvel, né? O tamanho dele não interfere no seu estudo. Então, se você está estudando o movimento de um carro numa estrada, o tamanho desse carro não vai fazer diferença nenhuma. Você quer saber quanto tempo o carro vai demorar para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro? Horas. O tamanho do carro não vai importar, né? São só 2 metros ali, que seja, sei lá, uns 5 metros. Não vai fazer diferença nenhuma o tamanho da estrada. No entanto, quando você fala de um corpo extenso, aí você já está considerando que o tamanho do objeto no móvel é importante. Assim, por exemplo, para você fazer uma manobra para entrar numa vaga, você já tem que levar o tamanho do carro em consideração. Depois, quando aparecer os problemas em física, eu vou mostrar como trabalhar e o outro, tá? Porque o problema que você vai analisar depende disso. É importante você ter esse conceito bem claro aí. Outro conceito importante é o de referencial. Eu fiz um esboço aqui para a gente começar a brincar, mas esse conceito que a gente vê no ensino médio, né? Que a gente vê lá, um móvel pode parecer em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. Exatamente, só que a gente vai sofisticar um pouquinho, tá bom? Vamos imaginar que isso aqui, ó, é um vagão de um trem. E antes disso, eu já gostaria de falar um detalhe, pessoal, que é muito importante. Eu repito isso todo o tempo e muitos alunos não fazem isso e é um grande problema de física de vocês. O desenho. Pessoal, física é muito modelagem. Então, se você conseguir fazer os seus desenhos, você vai conseguir cada vez mais entender aquilo que você está estudando. Então, desenhe sempre. Por mais bobo que seja o exercício, faça um esboço denunciado através de um desenho que vai te ajudar muito. Eu te garanto isso. Tá? Isso foi super importante para mim e vai ser importante para você. Não tente só aplicar fórmulas e sair colocando números em letras. Não. O desenho. Física é desenho, porque senão vira matemática. A física está no desenho. Acredite em mim. Tá? Então, olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui um eixo. Então, isso é um referencial, pessoal. Eu coloquei um eixo aqui cartesiano, uma régua, né? Como se fosse uma régua aqui, ó. E eu vou chamar isso aqui de x', tá? Vou colocar aqui, ó. Esse é o eixo. X'. E aqui, se quiser, pode pôr y'. E a gente só vai estudar o movimento. Inclusive, vou aproveitar aqui, para dizer que nós, inicialmente, nós vamos estudar o movimento em apenas uma direção. A direção x aqui, tá? Então, pessoal, o que é o referencial? Referencial é como se eu colocasse uma régua aqui, ó, num ponto, nesse ponto aqui, que eu coloquei no vagão do trem, que vamos supor que esse é um vagão do trem. E eu quero estudar o movimento de uma bola, sei lá. E a bola está parada aqui, ó, nessa posição do vagão, ó. Ela está parada em relação ao quê? Em relação a esse referencial. Então, se você pegar a régua, vamos supor que aqui é o zero da régua. Aqui você tem o 1, o 2 e o 3. Tá? Vamos supor que o x' aqui foi dado em metros. Tá? Ou seja, para não ter que ficar repetindo aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, a gente coloca aqui no eixo, indicando a unidade de medida dessa régua. Tá? Então, a gente sabe que a posição é 0, 1, 2, 3. Então, essa é a posição. Como ele está parado no referencial y', x', aqui a bola continua aqui, ó. Ok? Então, se você ver aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a posição da bola no referencial y', x' é 3 metros. Tá? Aí você vai falar, tudo bem, ficou claro até aí.
E por que você colocou esse referencial? Bom, acontece que esse vagão está se movendo, tá vendo? Por isso que o referencial veio daqui para cá, ó. Okay? Ou seja, há uma velocidade aqui, ó. O vagão se desloca. Não se preocupa com isso, só quero o conceito do referencial. Então, esse y', x' foi para frente aqui junto com o vagão. Observe o que vai acontecer nesse referencial aqui, ó. Eu vou chamar de yx, também em metros, tá bom? Olha o que acontece. Vamos supor que aqui está o zero. Está nessa linha aqui, né? Ó, a bolinha. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a bolinha está na posição 7 metros. E aí, quando o vagão se deslocou e a bolinha está parada em relação ao referencial y', x', ó, que é a posição 3, ela foi para essa posição aqui, ó. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela foi para a posição 15 metros. Então, o que eu quero é que você se acostume com a ideia matemática da coisa. A gente vai fazer tudo bem passo a passo, devagar. Você percebe que aquela questão que você falou do ensino médio, um objeto pode estar em repouso ou em movimento de acordo com o referencial. Então, vamos pensar isso de uma forma mais matemática, mais abstrata. O que significa isso? Que se eu colocar uma régua no referencial aqui no vagão, no fim do vagão, a posição é 3 metros e continua 3 metros. A bolinha não se deslocou em relação a esse referencial. Tá? Mas em relação ao referencial de fora, externo, então yx, o que aconteceu? A bolinha estava na posição 7 e foi para a posição 15 metros. Então, em relação a esse referencial de fora, a bolinha teve um movimento. Então, pessoal, o que é movimento? É você mudar a sua posição no tempo. Isso é um movimento. É isso que a gente vai estudar. Então, perceba que esse eixo aqui é de suma importância para a gente entender como que está acontecendo esse movimento. Tá? Isso é o referencial. É um eixo cartesiano que você coloca fixo em um determinado ponto, tá? E aí você pode comparar se eles estão em movimento um em relação ao outro, tá bom? Outro conceito importante é o de trajetória. Se eu colocar aqui y e aqui x, então eu tenho duas réguas. É como se eu estivesse estudando o movimento de uma bolinha no chão, tá? Então aqui eu tenho um lado da sala e aqui outro lado da sala, tá? E eu quero saber como a bolinha vai se movimentando aqui em relação ao tempo. Isso é a posição. Quando eu colocar aqui, então vamos supor aqui que estava, vamos colocar unidade, né, pessoal, que sempre é importante, um metro. Vamos pôr metro aqui também. Então olha só o que vai acontecer. Vamos pegar no instante t igual a 1. Eu vou marcar no meu cronômetro. Aí deu 1 segundo, eu sei que ela está na posição 1, andou 1 metro na posição x e 1 metro em relação à posição y, tá? Então ela está aqui, ó. Ok? Isso no instante t igual a 1 segundo. Isso vai acontecer sempre no estudo do movimento, pessoal. É como se a gente fosse tirando fotos. A cada 1 segundo a gente tira a foto e marca a posição da bolinha. Tá? Depois a gente vai montar uma equação, vai montar uma tabela, vai montar um gráfico. É basicamente isso o estudo do movimento, tá bom? Depois a gente tira outra foto e descobre que ela está na posição 3 metros em x e 4 metros em y. Então, pessoal, faz o tracejado aqui, ó. Daqui, né? Opa, então aqui está a posição da bolinha. Isso é instante t igual a 2 segundos. Ok? E aí a gente vai anotando, assim sucessivamente. Se nós ligarmos os pontos, vamos supor que ela está da posição 0. Aí a gente vai ligando aqui, ó. Pode ser qualquer movimento, tá, pessoal? Vamos supor que a gente tenha conhecimento dos movimentos intermediários. E vai ligando os pontos aqui. Vamos supor que depois ela vem para cá. E assim, depois ela vem para cá.
fazendo esse movimento aqui e assim por diante. Isso daqui, ou seja, o conjunto das posições da bolinha ao longo do tempo, é o que a gente chama de trajetória, tá? Então, o que vai acontecer no nosso estudo de física? Perceba que você fala assim, mas o que aconteceu aqui no meio? Aqui eu estou supondo que a gente foi anotando de pouco em pouco. Mas nós vamos pegar e estudar movimentos que têm uma trajetória determinada através de algumas condições, tá bom? Mas com calma a gente vai ver isso. Ok? A gente vai estudar um movimento uniforme variado, e aí a gente vai conseguir descrever a trajetória desse objeto através de uma equação. O próximo conceito é o de deslocamento escalar e distância percorrida. O que é o deslocamento escalar, pessoal? Deslocamento escalar é a diferença das posições do objeto, tá? Então, toda vez que aparecer delta em física, a gente está falando de uma variação. Então, aqui é o espaço final menos o espaço inicial. Isso é o deslocamento escalar, tá? Sempre é o delta S. É a distância entre o espaço final e o espaço inicial do objeto. Em que tempo? Bom, depende. Aí você escolhe, tá? Vamos supor aqui, ó, que nesse caso, eu quero saber o deslocamento escalar, tá? O deslocamento escalar do objeto entre B e G, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, entre os pontos B e G. O deslocamento escalar é a diferença de posição. Então, vamos lá. O que é? Ele iniciou no ponto B e terminou no ponto G. Então, vamos olhar aqui, ó, a nossa régua, que é o nosso referencial, tá vendo? O zero do referencial está aqui e aí que foi colocada uma régua. E, como eu disse, a gente só está estudando o movimento em uma direção, tá bom? A gente chama de unidimensional. Então, a posição final aqui, ó, é 3 metros, tá vendo? Em relação ao zero aqui do referencial. Então, eu venho aqui e ponho 3. E o inicial é o B, que é menos 2. Então, menos 2. Tá bom? Final menos inicial. O que vai dar isso aqui, pessoal? 3 menos 2 é mais 2. Então, dá 5 metros, tá? Não tem erro. Se você pegar esse ponto entre B e G, aqui, ó, basta você pegar o final menos o inicial, tá? 3 menos 2. Agora, a distância percorrida é diferente. Para você saber a distância percorrida, você tem que saber como que foi realizado o movimento. A diferença é o seguinte: o deslocamento escalar é a diferença das posições do móvel entre dois pontos. Ele vai dar os pontos para você, ou vai dar o tempo, enfim. Ele vai falar entre dois pontos B e G, ou no intervalo de tempo 3 segundos e 1 segundo, e ele vai pegar a diferença de posição. Já a distância é o que efetivamente o móvel percorreu, tá? Então, por exemplo, ele foi de B para J e depois de J para G. Então, o que a gente tem que pensar, eu quero saber tudo o que ele percorreu. Então, ó, de B até J, ele percorreu, ó, ele andou 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, tá? Se você quiser fazer 6 menos 2, que vai dar 8, não é no mesmo, né? A ideia é você entender que daqui até o zero ele andou 2 metros, né? Depois ele andou mais 6, então ele andou 8. E depois ele foi de J para G. Então, mais... Aí ele andou 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá, 3 metros, né? Ou seja, ele foi de 6 para 3. Então, aqui vai dar
11 metros. Ok? 8 mais 3. Então, interessante você notar que a distância percorrida, o deslocamento escalar e a distância percorrida, elas só serão diferentes quando acontecer esse tipo de movimento aqui, ó, o móvel vir para uma posição e depois voltar. Se ele for direto de B para J, vamos supor que ele falasse assim, não, eu quero saber entre B e J. Perceba que eles vão dar iguais, ó, porque você vai pegar diferença de posição, vamos fazer, ó, de cabeça. 6 menos 2 vai dar 8 metros. Concorda? Esse é o deslocamento escalar. Estou fazendo essa posição menos essa posição. 6 menos 2, 8 metros. E quanto a distância percorrida, ó, de B até J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Dá no mesmo, entendeu? Então, o deslocamento escalar é igual à distância percorrida quando só tem um movimento direto aqui, ó. Agora, se tiver uma volta, um retorno, aí o deslocamento escalar vai ser diferente da distância percorrida. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar alguns exercícios para a gente praticar esses conceitos que são importantes e depois a gente começa a entrar na parte de movimento e equações, etc., que é a parte mais importante mesmo, né? Mas também fique atento às definições, porque tudo isso tem que ficar bem claro. E desenho sempre, pessoal, ok? Então, até a próxima. Até mais.